Fala pessoal, boa noite, Douglas Felizardo, tudo bom? Começando agora a nossa live, falando um pouquinho aí sobre as assistências, né? Vamos aguardar aí mais alguns minutinhos para a galera entrar, para acompanhar, para ver o nosso vídeo aí, fazer perguntas referentes às assistências, né? Então, a ideia da nossa live hoje é falar um pouco sobre as assistências e mostrar que o corretor ele também pode vender esse produto separadamente, né? Dentro da sua corretora. Vou aguardar mais alguns minutinhos aí, 1, 2 minutos, para ver se a gente se carrega mais pessoas aí, se o pessoal vem para fazer mais perguntas para nós. Enquanto isso, deixa eu ajeitar melhor a câmera aqui. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Vamos lá, deixa eu começar então a falar para vocês o que eu quero passar para vocês hoje referente às assistências, né? Sabemos hoje que o corretor, a ideia do corretor é sempre vender seguro, porém a gente tem são as assistências, né? Como o corretor ele pode vender uma assistência funeral, uma assistência residencial, automóvel, moto, dentro da sua corretora? Então hoje o corretor que ele trabalha com a gente, que utiliza o CRM Ping, então a gente já falou nas outras lives aí, lives anteriores referente ao sistema, falamos um pouco também sobre as assistências e hoje eu vou dar um pouquinho mais de ênfase referente a isso. Então aquele corretor que ele quer trabalhar e também vender assistência, ele contratou, assinou ali nosso produto de CRM. Dentro do CRM já tem um pacote ali de assistências que o corretor ele pode oferecer para o seu cliente. É algo a mais para esse cliente dele, né? Então, sabemos que tem aquele cliente que vai escapar, que vai dar aquela deslizada na hora da venda. Então, a gente pode oferecer esse tipo de produto. Então, quais são esses produtos que a gente pode vender para esse cliente final? Então, hoje, dentro do CRM ali, o corretor ele fez o teste. Então, Douglas, eu quero testar o CRM. Eu entrei ali no meu sistema de CRM, utilizei os 30 dias. Após os 30 dias, você contratou o sistema. Então, você ganha ali a multiassistência para você oferecer aos seus clientes e é comissionado por isso. Então, a gente tem 3 produtos. São 3 produtinhos dentro do próprio CRM, que é o primeiro, residencial, o segundo, auto e moto, e o terceiro é o auto, moto mais funeral, tá? Então, esses são os produtos que a gente tem dentro do CRM, né, que é o multiassistência, onde o corretor ele pode oferecer para o seu cliente final ali. Então, a gente sabe que tem corretor que às vezes o cliente já utilizou todas as suas cláusulas, já utilizou todas as suas vezes que ele precisou ali no residencial, no auto, então ele pode oferecer algo a mais para esse cliente. Deixa eu ver, tem mais uma galera entrando aqui. Fala André, Flávia, boa noite. Andrezão fez aí uma live com a gente na semana passada, né André? Super produtiva aí. Só continuando aqui, galera, referente aos produtos. Então, por exemplo, o corretor ele quer oferecer uma assistência residencial para o seu cliente. Então, a gente tem 4 produtos dentro desse pacote residencial. Então, são 3 pacotes. Cada pacote desse tem uma quantidade de produtos dentro. Então, por exemplo, a gente tem o residencial que tem chaveiro emergencial, a gente tem encanador emergencial, eletricista emergencial e temos também a gente tem também a parte de linha branca. O que é a linha branca? São os produtos de eletrodoméstico. Então, Douglas, eu ofereci ali meu produto ali de residencial para o meu cliente. Ele tem esses 4 itens dentro do residencial. Como que vai funcionar? Então, a gente tem uma parceria com a IQ Assistência, que é a empresa onde que está por trás de tudo disso, né? Por trás de tudo isso, aliás. Então, a nossa parceria com a IQ é exatamente para essas assistências. A gente tem a nossa plataforma e colocou os produtos da IQ. Então, a IQ a gente quer trazer ele na próxima live, provavelmente aí na próxima semana a gente já tem uma live com a IQ para a gente detalhar mais, falar mais sobre a empresa e a nossa parceria. E a ideia é que o corretor ele ofereça esse produto, seja comissionado ali em até 30%
do valor do produto. Ou seja, Douglas, enquanto o cliente meu for pagando, eu vou recebendo ali um comissionamento. Exato, enquanto o seu cliente for pagando, você tem ali um comissionamento. Então a gente tem residencial, o auto e moto. Vou ler aqui para vocês. Dentro do auto e moto, vocês têm socorro mecânico elétrico emergencial, vocês têm táxi, vocês têm a opção de chaveiro, né? Vocês têm a opção de guincho. Douglas, e como que funciona? Temos aí alguns produtos, e cada produto, o seu cliente ele tem no período de um ano, ele pode utilizar aí até 3 vezes por chamado. Então, Douglas, meu carro do meu cliente quebrou, ele precisa de um guincho. Como que funciona? Então, ele vai ligar na central 24 horas, vai utilizar essa central 24 horas para saber referente ao problema. Então, pode ser um problema mecânico, pode ser um problema elétrico. Se não foi sanado esse problema, não foi resolvido esse problema, então ele tem o direito ao guincho. O carro quebrou, não tem solução, chama o guincho. Então, ele tem até 3 guinchos durante esse ano, e esses guinchos, cada um de 200 km. Então, a gente tem toda uma documentação, tem todo um acompanhamento que a gente faz junto com a IQ, e a ideia é que o corretor ele consiga oferecer esses produtos para o seu cliente. Então a gente tem residencial, auto e moto, e tem o terceiro produto, que é o auto, moto, residencial, mais assistência funeral. Então o que acontece? A gente pegou os 2 primeiros itens, os 2 primeiros pacotes, colocamos ele tudo em um terceiro pacote e acrescentamos assistência funeral. Douglas, como que funciona? É assistência ou é reembolso? Não, é assistência mesmo, tá? Então a gente sabe que tem produtos aí de funeral onde a pessoa utiliza, gasta aí um valor e depois é reembolsado. Então a gente não tem esse reembolso. O que a gente tem é realmente um limite ali de até R$3.000 ali, um valor que é pessoal ali para a família poder cuidar. Então a gente caminha um prestador e ele vai cuidar de todos esses serviços, né? Então como que vai funcionar? Douglas, contratei o CRM, passou os 30 dias ali, eu contratei o CRM, eu já posso oferecer esses produtos? Sim, você já pode oferecer esses produtos para os seus clientes. Então, por exemplo, Douglas, o produto mais caro de vocês aí, referente o auto, residência e funeral, qual que é o valor? Então, ele é o valor de R$19,90 mensal para o seu cliente final, e conforme o seu cliente vai pagando, você vai sendo comissionado. Então, por exemplo, Douglas, eu vendi 15 no mês retrasado, vendi 10 no mês passado, vendi 10 esse mês. Então, conforme ele vai pagando esse valor acumulativo, e quando você vê, o sistema já auto se pagou sozinho aí, né? Então, quando chegar os próximos meses, você vai acumulando referente a esses valores, e o sistema de repente se pagou. O valor do CRM também é um custo bem acessível para você, corretor, o custo dele é R$69. A ideia de a gente ter dentro do sistema não é só o marketplace, não é só esses produtos, é que a gente tenha muito mais outros tipos de produtos, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, vamos voltar a falar a parte referente aos produtos. Eu já detalho um pouquinho mais para vocês a outros produtos que a gente quer colocar no sistema, e possa ser que a gente coloque aí já no próximo semestre aí alguns outros tipos de produtos. Então, contratei lá, Douglas, o produto que tem o guincho. Como que funciona? A gente tem uma carência de 30 dias, a gente tem tudo isso documentado, a gente tem as condições gerais, tem aí o certificado que é encaminhado para o seu cliente, para você também corretor, que é para você poder detalhar e conhecer mais sobre o produto, o seu cliente conhecer mais aí sobre o produto. Então, passou a carência de 30 dias, ele chamou ali, ele tem direito a 3 guinchos, ele tem direito ali a 3 táxis, ele tem ali direito a 3 eletricistas mecânicos ou elétrico ali durante o período de um ano, passando a carência de 30 dias. Só o que muda é a assistência funeral, que tem o prazo aí de 90 dias. Aí você fala, Douglas, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais sobre esse produto de assistência. Como que eu faço para saber mais sobre esse produto de assistência? Você pode acessar o nosso site, que é o www.pingseguro.com.br, ou pode me chamar aqui no LinkedIn, pode me chamar no WhatsApp, tem o meu número, de WhatsApp aqui no nosso Instagram, pode me chamar no nosso Instagram, e você chama, a gente detalha, explica, a gente marca uma apresentação, eu mostro com mais detalhes, né, como que funciona referente a esses produtos,
E a ideia é que a gente consiga detalhar muito mais esses produtos. Douglas, como que funciona, por exemplo, no caso do chaveiro? Como que vai funcionar? Eu tenho 3 chamados. Tem um limite de valor? Tem um limite de valor. Então, por exemplo, se você vendeu para o seu cliente somente o residencial, onde que ele tem um chaveiro emergencial, ele chamou lá o chaveiro, ele tem um limite de até R$ 200. Então, por exemplo, a gente vai encaminhar um prestador, ele vai ver qual que é o problema e ele vai resolver o problema ali. De repente foi uma chave que quebrou, é uma cópia de uma chave, o que que você precisa ali. Então ele resolveu o limite até R$ 200. Douglas, e se o valor passar? Eu tenho chaves codificadas, eu tenho um monte de chave codificada, quebrou, como que faz? Vai cobrir até o limite de R$ 200, cobriu aquele limite, o que passar, o valor fica por conta do contratante, né? Da pessoa que contratou o serviço. Então a gente tem inúmeros tipos de serviços que podem ser acoplados aos seus clientes e a ideia é que futuramente a gente tenha muito mais. O marketplace hoje dentro do CRM, o que a gente tem para o corretor é a multiassistência. A ideia é a gente falar da multiassistência e na próxima live, no nosso próximo bate-papo, é que a gente traga aí o pessoal da IQ para falar, né, sobre esses produtos, detalhar aí sobre esses produtos e informar como que está funcionando essa nossa parceria. Então a gente disponibiliza a nossa plataforma, colocamos os produtos da IQ e referente a esses produtos aí, como que vai funcionar? O corretor ele pode comercializar. Então a gente sabe que na verdade várias seguradoras aí já tem esses produtos dentro de cada seguro aí de automóvel ou algum outro tipo de seguro que você vai oferecer para o seu cliente. E a ideia é que o corretor ele consiga também vender um outro tipo de produto separado, uma assistência separada. Então, tem aquele cliente ali que tem o automóvel, mas já esgotou os seus chamados, né? Então, você quer oferecer algo a mais para ele, ou de repente o seu cliente ele quer ofertar, ele quer oferecer isso, dar de presente para um familiar, para um amigo, para um conhecido. Então, ele consegue contratar. Então, dentro do nosso marketplace, que fica dentro do nosso CRM Ping, a ideia é que a gente coloque outros produtos, né? Então, entra lá no nosso site, dá uma olhadinha no nosso site, acompanha aqui o nosso Instagram, acompanha a gente no LinkedIn, nas nossas redes sociais, Facebook, que a gente está sempre postando as novidades. A gente também tem um canal no YouTube que está informando referente a dicas do CRM, a dicas referente a outras informações, falando sobre as assistências. E hoje o corretor ele consegue vender essas assistências sem precisar vender o seguro. Douglas, vou perder meu cliente, escapou meu cliente ali, eu consigo oferecer um serviço de guincho para ele, consigo oferecer ali um pacote que tem esse guincho para ele. Hoje o corretor ele consegue. Isso o corretor ele vai conseguir ficar mais competitivo no mercado e ele consegue fidelizar mais aquele cliente dele, né? Não só tendo o CRM ali para acompanhar, mas também tendo o marketplace aí com diversos outros produtos que estão para entrar aí no nosso sistema para o corretor oferecer. Eu vou detalhar mais algumas coisas aqui referente aos produtos. Por exemplo, o seu cliente ele vai receber um certificado com o número de proposta, ele vai receber com os dados do que ele contratou, ele vai receber algumas informações. Eu vou dar uma lidinha aqui, por exemplo, no produto que é o carro moto residencial mais funeral e o que ele se engloba, tá? Lembrando, os produtos de automóvel, Douglas, como que funciona? O veículo ele tem que ter ali o limite de 15 anos. Então, se o veículo passar de 15 anos, não tem aceitação. A aceitação é o limite de 15 anos, tá? Então, recebeu ali os dados, onde que vai ter uma vigência, o número de proposta, o tipo de veículo que ele está colocando ali para a utilização dos serviços. Então, ele vai ter guincho, o produto de R$19,90 mensal, tá, pessoal? Então, ele vai ter guincho, são 3 chamadas de guincho, cada um de 200 km. Socorro mecânico elétrico também, cada chamada de 200 km. Chaveiro do veículo, tá? Táxi também de 200 km, são 3 chamadas, cada um de 200 km. Chaveiro residencial, esses são os produtos que ele vai ter
e os demais que é do outro produto. Juntamos todos em um produto só. Encanador emergencial, eletricista, linha branca e assistência funeral de até R$ 3.000, tá? Então, para a próxima live nossa, para o nosso próximo bate-papo, eu quero trazer o pessoal da IKE, que é a empresa que tem essa parceria com a gente. Eu já andei conversando com alguns deles, então provavelmente na próxima semana é quase certo que a gente já consiga fazer uma live para que eles detalhem mais esses produtos. Também, se vocês quiserem mais detalhes, não deixa de entrar em contato comigo, pode me chamar aqui no direct, pode chamar a gente no Facebook, no WhatsApp, chamou, a gente já vai responder, a gente marca aí de fazer um bate-papo, de fazer aí uma conversa e apresentar detalhadamente o passo a passo, tá? Então, quer conhecer mais? Entra no nosso site lá, www.pingseguro.com.br, vai saber mais sobre o nosso produto, sobre as novidades e vai poder contratar o sistema aí e poder vender muito mais assistências, né? Então, a gente tem aí todo esse pacote aí para o corretor. Gente, nosso bate-papo hoje foi bem rápido, foi bem claro, bem simples. Então, eu quero poder trazer muito mais informações referente não só às assistências, como para os próximos produtos. Então, qualquer dúvida, pode me procurar. Agradeço vocês aí por esse tempo que estão assistindo e acompanhando. Um abraço para vocês, para o André que entrou aí, me mandou um oi aqui. Eu intertido, acabei nem respondendo de novo para ele. André, obrigado aí por acompanhar a gente aí. E um abraço para vocês. Tchau, tchau, boa noite.